Boa tarde, povo de Deus. Estamos novamente aqui mais uma vez para falar desse livro maravilhoso, livro que realmente introduz a nossa vida nos caminhos retos, nos caminhos de acordo com a vontade do Pai. Agradeço ao Senhor Jesus por ter mais esse momento, por ter mais essa dádiva em minha vida, por estar fazendo mais um livro, mais um vídeo, perdão. Hoje falando sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 22, sobre as falsas profecias, sobre os falsos profetas, os profetas que fazem profecias diretamente do seu coração. Vou estar fazendo uma pequena introdução no livro, só para não ficar só na minha palavra. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro a Reis 22, assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja? A Ramote-Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Bom, aqui de 1 a Reis, capítulo 22, do 1 ao 4, essa foi a resposta de Josafá. Acabe estava passando por 3 anos de paz no seu reino, mas as pessoas que não seguem as coisas de Deus não conseguem ter muita paz, né? Não conseguem ter uma vida muito tranquila, não conseguem ficar sem partir para algo sem direção de Deus. O interessante é que logo na frente Josafá falou com ele assim, no versículo 5, falou com ele assim: olha, tudo bem, mas primeiro deve-se consultar o Senhor. Busque a palavra do Senhor. Tá. O que Josafá não sabia é que tudo isso já estava dentro do planejamento de Deus. Porque um pouco antes, Acabe teve logo um embate entre os profetas de Baal e o profeta Elias, onde Deus provou para Acabe a existência dele. Que ele era o único Deus, que Baal não era Deus, que Aserá não era Deus, que só o Senhor era Deus. Ele provou para Acabe, provou isso de verdade, porque foi algo tremendo, né, irmãos? Caiu fogo dos céus, consumiu um holocausto com lenha molhada, com água em volta de um reguinho, e queimar tudo e consumir tudo, e o outro Deus não responder, não tinha nem como se Deus ter dúvida. E ainda, para poder confirmar para Acabe que Deus era Deus, Elias falou: desce que vem barulho de uma grande chuva. E Acabe correu para casa e a chuva chegou e houve um mover tremendo. Muito tempo não chovia naquela região, há mais de 3 anos não chovia naquela região, por intermédio da intervenção do profeta Elias, por intermédio de Deus. Então Acabe teve mais do que muitos motivos para entender que Deus era Deus. Mas infelizmente Acabe acabou pegando a vinha, que estava logo no fundo do seu quintal, matando um homem inocente, né, através da sua esposa Jezabel, que levantou testemunhas falsas com os anciões de Israel, pessoas do povo de Deus, acabou fazendo tal loucura. Com isso veio o juiz de Deus, que o que aconteceria com Acabe. Mas, porém, Acabe se humilhou. Quando ele confrontou com Elias, Acabe se humilhou, e Deus falou com Elias: olha, não viu que Acabe se humilhasse à minha presença? Então, ainda assim, não vou fazer na época dele, vai ter uma época tranquila. Vou fazer na próxima geração dele. Seria visitada a iniquidade de Acabe e, infelizmente, do filho dele. Por isso que um pai tem que tomar muito cuidado com as coisas que faz, porque o pai, a mãe, quando eu digo isso, não é simplesmente o pai, é o pai como sacerdócio da casa, a mãe como ajudadora, auxiliadora, a mãe como educadora, que a mãe sempre educa melhor os filhos também. Deve tomar muito cuidado, porque aquilo que você faz de errado vai para a sua geração, né? Pode ser visitado na sua geração. E infelizmente aconteceria com o filho de Acabe. Mas Acabe, querendo ir à guerra para possuir tudo isso, aquele grande desejo de fazer tudo isso, na realidade Acabe estava indo para o fim dele. Era para conferir todas as profecias a respeito dele, a respeito do fim dele, que seria morto, que não escaparia, e que os cães lamberiam o sangue dele, né? Na realidade, quando ele perguntou para Josafá: vai comigo? Josafá foi com ele. Mas Josafá, no versículo 5, Josafá falou com ele assim: opa, peraí, não vamos sem consultar a palavra do Senhor. Nós não iremos lá sem consultar, porque diz assim,
no capítulo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consultai primeiro a palavra do Senhor. E disse: não vamos de qualquer maneira. Nós não vamos para a guerra só porque nós queremos. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Acabe juntou quase 400 profetas. Arlindo, acha que esses profetas não eram profetas de Deus, eram profetas mesclados entre Deus e a idolatria, entre Deus, riqueza, entre Deus, fama, entre Deus, ego. Eles tinham uma mistura ali, porque na realidade eram profetas que já veio da linhagem de Jeroboão, em Samaria. Eram os profetas que Jeroboão levantou para os altos, para os 2 bezerros que ele fez, para o povo não ir para Jerusalém cultuar perante a casa de Deus. Então já eram profetas totalmente corrompidos. Eram profetas do Senhor, mas totalmente corrompidos. Que não é diferente hoje nos nossos meios. Também existem pessoas que falam de Bíblia, existem pessoas que falam do Senhor, falam do Altíssimo, falam de Jesus, mas são totalmente corrompidos. Com a riqueza, com a vaidade, com um monte de mistura que na realidade eles não são puros na presença de Deus. Então Deus ainda acaba usando esses profetas até para trazer juízo sobre o povo. Qual povo? Aquele povo que não busca Deus, porque na realidade esses profetas eles não são usados no mundo, eles são usados dentro da casa de Deus, e acaba sendo trazido como juízo para aquele povo que não se converte de verdade, que não busca a palavra de Deus, que não busca conhecimento do Espírito Santo, porque conheceis e prossigais em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é só o início do seu chamado é só o primeiro passo. Quando Deus te chama para a presença dele, é só o primeiro passo, porque assim diz a palavra do Senhor: conheceis e prossigais em conhecer o Senhor. Você não basta conhecê-lo e pronto, está ali o processo. Não, o processo de santidade é prosseguindo em conhecer o Senhor. Se você não continuar esse caminho, não vai haver conhecimento do Senhor. E aquele que não conhece ao Senhor e as suas vontades, ele é facilmente enganado, porque ele não propõe no coração dele mudança, ou pior, quando o Espírito Santo trouxer a necessidade de mudança, ele recusa os mandamentos do Espírito Santo, não aceitando assim o que o Espírito Santo leva ele a fazer, que é se preparar para o grande dia do encontro com o Senhor. Mas esses profetas também, e Deus usa esses profetas como juízo, porque o que foi que houve logo ali? Esses profetas começaram a profetizar e houve uma reunião no céu. Muito interessante, houve uma reunião no céu para poder saber o que fazer, porque assim diz a palavra do Senhor mais abaixo. Micaías, logo no versículo 19, o profeta Micaías, que era um profeta de Deus, diz assim: ouve, pois, a palavra do Senhor. E eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que ele suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia do outro. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou o Senhor: com que? Respondeu: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerá, faze-o assim. O engraçado é que esse espírito mentiroso que apareceu, quem é esse espírito mentiroso? É o acusador, né? Esse espírito mentiroso, na realidade, eu não sei se os irmãos sabem, mas o maligno ainda tem presença ali. Deus não tirou totalmente, ele ainda chega, ele fica rodeando ali, ele tem até acesso a algumas conversas, ou talvez tinha naquela época, não tenho um conhecimento tão aprofundado sobre isso, existem pessoas mais sábias do que o Arlindo para falar sobre isso, mas assim como no livro de Jó, que quando todos os filhos de Deus vieram, que eram os anjos, Satanás também veio, e Deus perguntou: onde está Satanás? A rodear o mundo. Assim também nesse momento, quando Deus estava sentado no seu trono, com todos os seus santos anjos à direita e à esquerda, e ele perguntou assim: como que faremos, né, para que Acabe vá e caia em Ramote-Gileade? Um espírito apareceu e disse assim: eu sairei. E Deus perguntou: como? Ele falou: eu enganarei. Eu serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Ainda estava querendo acusar a Deus, falando dos seus profetas. Na realidade, quando nós fazemos coisas erradas, nós somos até motivo de acusação ao nosso Deus. Quem acusa? Satanás. Está vendo os seus profetas o que fazem? Está vendo? Eles estão aí enganando todo mundo. Então, na realidade, é isso que o maligno tenta fazer com Deus. Mas Deus usa até isso, como ele usou
o que o demônio fez com Jó, transformando em algo tremendo, do mesmo jeito ele ia usar. Mais uma vez, ele ia dar uma lição de Satanás ali. Porque tinha um profeta verdadeiro ali, Micaías. Micaías tinha recebido toda a visão de Deus. Micaías sabia tudo o que ia acontecer. Os outros profetas não, porque Micaías era correto, era realmente um profeta do Senhor. Os outros não eram falsos profetas, ou eram profetas que profetizavam de si mesmo, do seu próprio coração, do seu próprio ego ou da própria carne. Mas aconteceu assim, esse espírito mentiroso, ele teve que ter permissão de Deus para ele, disse, então vá. Porque o demônio, irmãos, ele entra na sua vida de duas maneiras. Ou você permite que ele entre, ou Deus dá permissão. Se você permitir que ele entre, você está em transgressão, você está cometendo realmente alguma coisa contra as coisas de Deus. Como Satanás usou esses profetas. Esses profetas permitiram que o Satanás usassem. Por quê? Porque eles queriam só agradar. Eles eram homens vaidosos, queriam agradar o rei. Imagina a gente na presença de um rei, do presidente da república, né? E Deus falar assim, fala com ele que ele vai morrer. Não tem escapatória para ele, né? Muitos bambeariam e falaram, não, na presença do presidente eu vou né, para ganhar status, eu vou falar o que é bonito, mas Deus mandou Micaías falar o que era reto. Só que esses profetas já eram corrompidos, então Deus não ia falar nada com eles. Eram totalmente corrompidos, falando dos seus próprios sonhos, das suas próprias cabeças, falavam das coisas que tinham no ego e no coração, então Deus não ia falar nada, Deus não ia mandar nada. Mas permitiu que eles fossem usados. Olha só, eles abriram brecha para Satanás usá-lo, e Deus vendo quanto eles eram corrompidos, Deus ainda permitiu. Além de tudo, aí houve a permissão de Deus para usá-los. Falou, tá ok, pode usá-los. Pode ser espírito mentiroso, pode enganá-los. E quando foram confrontados com a palavra do Senhor, que Micaías falou, que o povo, que ele tinha visto o povo ser disperso, que um espírito mentiroso usou esses profetas, eles ficaram cheios de ira, né? Cheios de querer vingança, a ponto de um dos profetas lá dar uma bufetada na cara do profeta Micaías e falar assim, por onde que o Espírito mandou bater em você? Né? Na realidade, assim, era só coisa do coração dele, ainda insultando. E Micaías não respondeu. Bom, a primeira coisa é andarmos na presença do Senhor, é buscarmos a vontade do Espírito Santo. Porque sem ele, nós faremos coisas do nosso ego. E pior, quanto mais fazermos coisas do nosso próprio ego, mais nos afastaremos da presença do Senhor. Quanto mais buscarmos as coisas da carne, mais sairemos da vontade de Deus e mais complicações teremos. Mas houve todo esse mover, houve toda essa consequência, e o rei Acabe falou assim, jogai a Micaías lá, né, na prisão, que ele seja tratado com pão de dores, né? Com pão de dores, o que significa isso? Ele seria tratado com escassez de pão e água, até que ele voltasse, ou seja, pão de dores era pouco pão, era pouco consumo, ele não comeria nada, e às vezes até castigo lá dentro, castigo físico, né? Pão de dores. Então, Micaías diz para ele assim, olha, se você voltar em paz, Deus não falou através da minha boca. Pode ficar tranquila, cara, porque você não vai voltar em paz. Você vai ficar por lá mesmo. Era um homem assim, corajoso, é um homem que seguia de verdade as coisas que Deus tinha mostrado para ele. Mas Josafá ainda foi, mesmo ouvindo a consulta da palavra do Senhor, Josafá foi com ele. Acabe fez algo lá, assim, vamos montar uma estratégia. Eu entro com a roupa normal na guerra, Josafá, e você entra lá com o traje real, vai para a carroça dele, que na realidade era um carro de guerra. E o rei da Síria falou assim, não pelejar contra nem pequeno, capitão, contra ninguém, somente contra o rei de Israel. Tanto que os capitães dele vazou em cima de Acabe. Acabe aí deu um grito de desespero, né? Gritou para eles, aí que eles perceberam que não era Acabe, que era na realidade Josafá, e pararam de persegui-lo. Quase que Josafá morreu. O quanto que a inimizade, o quanto que é uma amizade com as coisas erradas, com o que Deus está levando para fazer, pode levar à morte de uma pessoa. Hoje, falando espiritualmente até. Você viver em comunhão com as coisas erradas, você vai ter problemas. Corre até o risco de morrer espiritualmente. E pode falar assim, não existe isso não. Isso não é algo bem assim não. Bom, se vocês verem lá em 2 Crônicas 19, de 1 a 3, o profeta Jeú repreendeu Josafá. Lá em 2 Crônicas,
capítulo 19, do versículo de 1 a 3. O profeta chegou e falou assim: o que tem em você com a injustiça? Por que fizeste isso? Repreendeu o Josafá, que o Senhor mandou repreendê-lo. Por quê? Porque Josafá não tinha que ter ido para essa guerra, porque ele ouviu a consulta do Senhor. É nisso que dá, às vezes, a grande amizade, uma coisa que a gente sabe que é errado, porque Josafá temia a Deus. Ele podia até ter um histórico ali com Israel, em questão política, mas ele tinha que tomar cuidado com todas as coisas que ele fez. Mas Josafá entendeu isso, tá? Porque ele foi repreendido e entendeu. Porque ele fez as naus dele para ir buscar ouro e elas afundaram no meio do caminho. E o filho de Acaz, se não me engano, Acasias, o filho de Acaz, falou com Josafá assim: opa, peraí, vamos juntar o meu e os seus, vamos nos meus navios. Mas como lá em 2 Crônicas 19, de 1 a 3, ele tinha sido repreendido pelo profeta do Senhor, ele não quis ir mais. Ele não mais se ajuntou com o filho de Acabe. Ele ouviu, ele entendeu. E Deus nos alerta, até nisso Deus nos alerta. Tá? Quando estamos comunhando com coisas malignas, com coisas que não convêm. Mas Josafá quase morreu. Passou um aperto danado por estar indo em coisas que não deveria ir. Mas, mesmo assim, olha só como acontece, que era a vontade de Deus acontecer, não tinha jeito. Um flecheiro lá puxou o arco, soltou uma flecha a ermo, sem rumo. Imagina só, um cara na guerra falava: vou matar alguém. Quem morrer tá bom. Eu quero matar alguém da outra turma. Jogou uma flecha, não sabia nem pra onde estava jogando a flecha. Mas essa flecha entrou justamente entre a couraça de Acabe, entre as partes do cinto, onde as junturas da armadura dele tinham uma pequena brecha. Assim como Golias, que Davi matou, que ele só tinha uma brechinha lá no capacete dele, a pedra foi justa aquela brecha, e as pessoas falam: é coincidência. Bom, Davi com uma pedra lá, rolou uma pedra lá logo atrás, no reinado de Davi, né, no reinado de Saul, na realidade, quando Davi foi lutar contra Golias, Davi achou uma pequena brechinha na armadura, no capacete de Golias, derrubou Golias. Assim foi essa flecha que soltou. Tinha uma pequena brecha na armadura de Acabe. E isso entrou e perfurou. Acabe era um rei do povo de Deus. Então hoje, quando nós pegamos a armadura do Senhor, né, revistar de todas as armaduras de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a sandália do evangelho da paz. Então tem que tomar cuidado quando você usa a armadura de Deus, que a armadura de Deus é a nossa vivência em todo. A gente não pode ficar dando brechas por onde o mal pode entrar, por onde a morte pode entrar. Falando hoje espiritualmente. Essa era a brecha que Acabe dava. Acabe era um homem que deveria ser de Deus, teve provas lá atrás que Deus existia, mas andou dando brecha. E essa seta pegou bem ali, bem naquele meio, ferindo gravemente o rei Acabe. Onde ele voltou e falou com o seu escudeiro: olha, tira-me daqui, estou gravemente ferido. E ele ficou no alto, vendo toda a morte aos olhos dele e sangrando. Deve ter passado um flash na mente dele. Bem que Micaías falou, que cada um ia ser chamado para o seu lado. E ao final da tarde, Acabe morreu, né? Onde foi passado lá, foi avisado, foi passado para cada um, assim: vá para sua casa, cada um para sua tenda, o rei está morto. E nisso foi levado naquele tanque lá em Samaria, onde as prostitutas se lavavam. Ali os cachorros lamberam o sangue de Acabe, como tinha sido falado na profecia um pouquinho antes sobre o fim de Acabe. O interessante, olha só o que Deus deixou bem claro. Era o local onde as prostitutas se lavavam. Então é naquele local que Acabe seria lavado o sangue de Acabe. O sangue seria lavado no sangue de prostituição. Seria lavado ali, onde as prostitutas se lavavam, onde tinha todo tipo de sujeira. Que as prostitutas vinham da área sexual, vinham de sujeira, de imundície perante Deus. Então o pecado de Acabe também era considerado... E Acabe foi um homem que arrebentou Israel sexualmente falando, porque era tanta perversão que a rainha Jezabel introduziu dentro do povo de Deus, porque se vocês verem lá dentro da casa do Senhor, existe uma casa de sodomia. Sodomia está relacionada a práticas sexuais antibíblicas, onde Deus condena, né? Então também estava relacionada à área sexual, e Acabe foi tratado nessa condição, um homem sexualmente perverso. Um homem perverso em todas as áreas. Um homem que deveria ser um homem valoroso, mas infelizmente desviou-se dos caminhos do Senhor. Os profetas também devem ter ficado... A Bíblia parou por ali, mas imagina depois, esses 400 profetas, ao ver tudo que Micaías falou acontecendo. Imagina só.
Então não se preocupe se você estiver na presença de Deus e estiver sendo verdadeiro. Há sofrimento no início, porque você é desacreditado, as pessoas viram contra você e pessoas às vezes até do próprio povo. Seja verdadeiro, não aceite reembolso pelo que Deus te dá, não aceite dinheiro, não aceite vantagens pelo dom que Deus te deu. Trabalhe, pode até aceitar se Deus assim o quiser que você viva disso, mas não negocie esse dom por dinheiro, não negocie esse dom por glória, não negocie esse dom para ter o nome exaltado. Só para o reino de Deus, só para os caminhos do Senhor, só para a honra e glória do Senhor é que os dons são usados. E o profeta, né, que tem um dom, que tem, antigamente é ele que fazia profecia, hoje não, hoje o pessoal confunde, hoje existe o profeta e o dom de profecia, porque o profeta hoje não é mais uma pessoa, e sim um ministério, é o ministério de profeta, que qualquer um dos 5 ministérios que tem, eles têm uma única função, levar a igreja a pleno conhecimento de Cristo. Então, independente se é um ministério de apostolado, se é um ministério de pastor, se é um ministério de profeta, se é um ministério de evangelista, se é um ministério de mestre, não interessa qual ministério que ele tem. Só tem uma função esse ministério. É levar a igreja ao conhecimento total de Cristo. É levar a igreja a se amadurecer para não cair na mão dos falsos profetas. Então, a gente tem que ficar muito atento com as coisas de Deus. É maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso aprender. E esse livro deixa bem claro, se você se desviar da presença de Deus, Deus pode até te deixar no meio do povo dele, mas você pode estar sendo usado pela boca do demônio, não pela boca de Deus. Como que você vai saber a diferença? Vive em comunhão, siga as ordenanças de Deus, que hoje nós temos a Bíblia. Né? Hoje nós temos a Bíblia. E claro que também temos, além da Bíblia, o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo, irmãos, eu sempre vou estar falando isso. Ele fala, tá? O Espírito Santo fala sim. Ele fala por sonhos, ele fala por visões. Algumas vezes ele também fala audivelmente, fala na palavra com algumas pessoas. Se a pessoa não acredita muito em sonhos, em visões, não acredita nisso, ele vai falar com a palavra, né? Ele fala através de sentimentos na sua vida que você não sabe o que está acontecendo, mas sabe que tem algo errado e ele confronta você na palavra com esse sentimento. Então você sabe que é o Espírito Santo te alertando para alguma coisa. Aquele que tem comunhão com o Espírito, que vive buscando as coisas de Deus, ele sempre sabe, tá? Não tem como dar errado se você estiver seguindo as coisas de Deus. Irmãos, eu agradeço por estar me ouvindo mais uma vez. Fica então aqui esse vídeo e já estaremos fazendo mais um vídeo. Até mais a todos.